Olá a todos que assistirão essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar da segunda parte da criação de tabelas em HTML e a estilização dessa tabela utilizando o CSS. Utilizando o arquivo da aula anterior, ao qual eu defini todo um documento HTML, e nesse documento eu defini uma tabela, ao qual eu crio duas linhas e em cada linha tem 3 colunas e eu coloco o nome de carros para apresentar a criação de uma tabela com informações de carros. Agora eu quero estilizar essa tabela. Essa tabela, sem estar estilizada, ela se encontra assim. Já que eu retirei as propriedades do table escritas em HTML. Se eu colocar aqui o border igual a 1, como estava, e se eu colocar que ela vai ocupar o width 100% de largura e atualizar, você vai ver que a tabela ocupa 100% e tem uma borda de tamanho 1. Mas eu não quero a estilização diretamente com as propriedades no elemento HTML. Por que isso? Porque se eu precisar modificar as configurações dessas propriedades, eu vou ter que mexer em cada elemento onde eu apliquei ela. Imagina se eu tivesse 3, 4, 5 tabelas no único documento. Eu teria que mexer em todas elas para modificar da forma que eu queira. Só que eu quero aplicar as regras de estilização via CSS. Isto é, se eu modificar num lugar só, todos os elementos que sofrem aquelas regras serão modificados automaticamente. Então, vou retirar daqui. Lá dentro do head, veja, dentro do head, barra head, eu vou definir a área para aplicação de estilo. Eu utilizo a tag style barra style. Dentro do style barra style, tudo que eu escrever será considerado CSS. Então eu tenho que escrever dentro de uma sintaxe que ele me espera em relação ao CSS. Eu quero aplicar uma regra CSS sobre o elemento table lá no HTML. O elemento table está aqui. Eu quero aplicar uma estilização sobre ele. Então eu vou colocar o nome do elemento, abro chaves e vou fechar chaves. Eu estou criando uma classe em CSS que aplicará regras sobre esse elemento table, já que o nome do elemento que eu coloquei na frente é table. Estou aplicando regras diretamente sobre o elemento table. Que regras eu quero aplicar? Definir um tamanho, definir bordas. Então, uma largura, né? Vou definir a largura com width. Essa é a propriedade. 2 pontos. Vou definir o valor para essa propriedade. 100%. Vou salvar. Vou vir aqui e vou atualizar. Você vê que a tabela continua ocupando 100% e a tabela agora ela não está aparecendo borda porque eu ainda não defini a borda via CSS. Vou definir que a minha tabela terá uma borda de 1 pixel. Border, 2 pontos, 1 px. Espaço. Não vou dar espaço, não vou colocar aqui se vai ser uma borda sólida, se vai ser uma borda pontilhada, se vai ser uma borda dupla. Vou colocar embaixo. Então, border, style. E aqui sim eu vou apresentar uma borda sólida. Vou salvar e vou atualizar. Veja que é apresentado as 4 bordas da tabela, né? Em cima, embaixo, esquerda e direita.
é um pixel solid, uma linha sólida, né? Quero aplicar esta formatação de bordas de um pixel sólida também a células, né, onde são apresentados os dados. Então, uma célula ela é representada por TD/TD. Uma célula existe dentro de uma linha, que é um TR, e que existe dentro de uma tabela, que é o table. Vou então colocar aqui o elemento TD e vou definir que eu quero aplicar ao TD uma borda de 1 pixel e o border style eu quero que seja sólida. Vou salvar, vou atualizar. Aqui está. Então, nós definimos que a borda das células será de 1 pixel e será sólida. Naturalmente, como a tabela também tem bordas, verifique que fica parecendo um pouco mais fininho, lógico, por causa de 1 pixel, mas com uma formatação que nós definimos só com o elemento HTML. Vou retirar a borda sólida da tabela. Vou comentar este código border style que está sendo aplicado à tabela, à moldura, né, por inteiro. Asterisco, barra asterisco e no final do que eu quero comentar, asterisco barra. Vou salvar. Vou atualizar. Então aí está, né, as bordas sendo aplicadas somente às células e não na moldura da tabela. Desta forma, definimos uma estilização básica sobre a tabela. Se eu quiser dar um espaço entre as células da tabela, aqui no elemento table, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um border space e eu vou dizer que ela vai ser separate e eu vou dar um padding de 10 pixels. Vou atualizar. Opa, não é um padding de 10 pixels. Tem algo errado que é o seguinte, não é border spacing separate, né? É border style separate e border spacing de, vou dar aqui uns 12 pixels. Olha lá. Então agora sim, aplicada a regra corretamente, border style separate, não sólida, né, mas é separate, tem 1 pixel, né, isso é na tabela por inteiro, a moldura, e um border space de 12 px, que seria o seu spacing, que fosse aplicado somente no elemento HTML sem utilizar da regra CSS. Na atualização você vê, né, o espaço entre uma célula e outra, que é o border space, né? Tem um espaço entre as bordas de 12 pixels. Dá uma outra visualização. Vou colocar nas células um padding para dar um espaço entre as células e o conteúdo, né? O conteúdo e a margem. Então, padding, vou dar um padding de 5 px. Vou atualizar. Veja como o texto já fica com um espaço de 5 pixels da célula. Então, essa é uma estilização sendo aplicada sobre a tabela. Veja, aplicamos borda, aplicamos a largura da tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos a largura da tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos a largura da tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, aplicamos o estilo sobre a tabela, aplicamos o estilo sobre a borda, 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 aplicamos o estilo sobre a
aplicamos o espaço, que é o border space entre as células, né? A borda o espaço entre as células, e aqui estou aplicando um padding dentro do TD para que ele me dê esse espaço entre o que está digitado como dado lá dentro e as células, né? As bordas das células. Então, desta forma, apliquei folhas de estilo sobre a tabela criada anteriormente. Existe algo que eu quero fazer agora, que é definir uma linha de cabeçalho e apresentar o elemento, digamos assim, que seria novo, né? Eu vou definir uma linha antes da primeira linha que eu já tenho, porque desta forma eu consigo definir uma linha de cabeçalho. Qual a diferença da linha de cabeçalho para a linha de dados? A linha de cabeçalho eu não utilizo o TD, eu utilizo o TH, que seria o THEAD. Então, TH e barra TH. Se eu tenho 3 células, naturalmente, se eu quero definir as linhas de título, eu vou definir 3 células de cabeçalho. Eu vou botar assim, carro 1, carro 2, carro 3. Vou salvar e vou atualizar. Verifique. Você deve estar se perguntando por que nas células de cabeçalho eu não tenho a moldura de a linha bem fininha da borda. Porque eu não apliquei uma estilização CSS sobre as células de cabeçalho, que são as células TH. Se eu quiser uma moldura sobre elas, o que eu tenho que fazer? Definir uma regra CSS para elas. Então, nas tags TH, né? Então, no elemento que tem a tag TH, então eu vou definir aqui regra CSS. Eu vou definir que eu quero que ela tenha uma borda de 1 pixel. Eu vou definir que o border style dela vai ser dotted, pontilhada. Eu vou definir que ela vai ter um padding de 3 pixels. E eu vou salvar. Vou atualizar a página. Aí está. Então, estou aplicando naturalmente de propósito uma... eu vou dar um zoom aqui no Chrome para você ver. Estou aplicando de propósito uma borda pontilhada nas células do tipo de cabeçalho, que são as células TH, e uma borda sólida nas células de dados, que são os TD. Vou diminuir o zoom do Chrome, deixar em 100%. Então, esta é a nossa visualização. Nesta videoaula, apresentei a estilização da tabela criada, com regras CSS a serem aplicadas no elemento table, definindo largura com width, definindo borda de 1 pixel com border, definindo o estilo da borda, que é separate, e definindo aqui o espaço entre as bordas com border spacing de 12 pixels, para dar aquele espaço maior entre as células. Entre as células. Nas células propriamente dito, estou aplicando aqui também uma borda de 1 pixel. O estilo das células será borda sólida, border style solid, e dando um padding, um espaço entre o conteúdo, né, e a célula de 5 pixels. Depois acrescentei aqui uma linha no início da tabela, só que apresentando agora a tag TH, que me define células de cabeçalho. Se você perceber, as células de cabeçalho, elas já vêm com o texto em negrito, né? Que é aquele texto que aparece grifado mais forte do que os outros. E defini aqui as regras CSS para as células do tipo TH.
definindo a borda de 1 pixel, definindo que eu queria a borda com estilo pontilhado e definindo que eu queria um padding de 3 pixels. Poderia também fazer algo que é colocar uma cor de fundo nessa célula TH. Então, background color é a cor de fundo. Vou colocar aqui yellow. Algumas cores ele reconhece em inglês naturalmente, outras é necessário mesmo escrevendo saber o nome correto para que possa ser interpretado pelo browser. Não basta simplesmente inventarmos nome de cores aqui achando que ele vai conseguir interpretar no browser. Vou salvar e vou atualizar. Veja, então a minha célula de cabeçalho tem agora a cor de fundo em amarelo. Obrigado a todos que assistiram até aqui a esta segunda videoaula sobre criação de tabelas em HTML e estilização dessa tabela com CSS. Até a próxima videoaula sobre a criação de tabelas em HTML.